Passarei aos senhores e às senhoras algumas informações de ordem jurídica, de ordem técnico-legal, né? E depois a gente abre aqui para algumas perguntas, algumas informações complementares, algumas sugestões. Pois bem, gente, a notificação compulsória na hipótese de violência contra a mulher, ela tem previsão legal. Ela está prevista e imposta legalmente, desde 2003, através da Lei 10.778 de 2003. Lei que impôs a notificação compulsória, portanto, obrigatória, inarredável, de observância obrigatória, em caráter, isso é muito importante nós registrarmos, em caráter sigiloso. E esse sigilo, gente, ele vai alcançar tanto o conteúdo da notificação, quanto a autoria da notificação. Portanto, os dados pessoais de quem procedeu com o preenchimento da ficha de notificação, por força de lei, obrigatoriamente deverá ser mantida em caráter sigiloso. Portanto, o caráter sigiloso alcança o teor da notificação e o nome de quem está notificando. Ou seja, quem estiver procedendo com essa notificação compulsória, portanto obrigatória, não terá sua identidade vazada, não terá sua identidade tornada pública, ok? Bom, essa obrigatoriedade, ela ocorre em todo o território nacional, nos casos de violência contra a mulher, que vier a ser atendida nos serviços de saúde, sejam públicos, sejam privados. Essa lei, lá de 2003, ela também foi regulamentada por um decreto federal de 2004. Portanto, é uma lei que produz efeitos práticos já há muito tempo. Não é nenhuma novidade. Passada essa informação introdutória sobre o que eu vim aqui conversar com vocês, vou falar um pouquinho sobre qual é o tipo de violência que ensejará, que tornará necessária e compulsória a notificação. Bom, a Lei 11.340, com a Lei 10.778, falam que é toda e qualquer ação, toda e qualquer omissão que venha a causar morte, dano, sofrimento à mulher. Ou seja, é a violência. Mas tudo bem, promotor. Alguém poderia perguntar, que tipo de violência? Vamos lá. Em primeiro lugar, a violência física. Aquela que deixa marcas físicas. Aquela que machuca o corpo. Aquela que ofende a integridade física, a integridade corporal, que deixa equimose, que deixa hematoma, arranhões, ferimentos, lesões corporais, ou até mesmo a morte, o homicídio de uma mulher. Essa é a violência física. O profissional da saúde que se deparar com uma situação de violência física terá a obrigatoriedade de proceder com a notificação. Além da violência física, nós temos uma segunda forma de violência, que é a violência psicológica. Aquela que, apesar de não deixar marcas físicas, marcas no corpo, produzem marcas na psique, no emocional daquela mulher. Exemplifiquei ali algumas das formas desta violência psicológica. São constrangimentos, ameaças, humilhações, insultos, chantagens, ridicularizações impostas à mulher. Muitas vezes, limitação do direito de ir e vir.
quando aquela mulher está sendo mantida em cárcere privado. Quando falo em cárcere privado, todos entendem o que eu estou dizendo? Sim. É um termo mais jurídico, então pode ser que haja dúvida de alguém. Mas eu acho que é uma coisa já mais difundida. Portanto, gente, as situações de violência psicológica impostas a uma mulher, uma vez deflagradas no atendimento à saúde, uma vez constatadas no atendimento de saúde, também ensejará a notificação compulsória. Além da violência física e da violência psicológica, há ainda outras formas de violência que também tornarão a notificação obrigatória. Uma delas é a violência sexual, a violência de cunho sexual. Constranger, intimidar, forçar a mulher a praticar um ato sexual, ou até mesmo a presenciar um ato sexual, independentemente de ser um coito vaginal, um coito anal ou um coito oral. Ainda que não haja lesão, ainda que o corpo da mulher não tenha vestígios, uma vez constatada que a mulher atendida no serviço de saúde foi vítima de violência sexual, há a compulsoriedade da notificação. Tudo bem? Além da violência sexual, temos ainda a violência patrimonial, que é aquela violência que vai acarretar num prejuízo de ordem econômica, financeira, patrimonial à mulher. Muitas vezes, isso se representa nas situações em que a mulher está sendo vítima de fraudes, está sendo vítima de furtos, está sendo vítima de chantagens de cunho econômico, está tendo o seu cartão do banco retido, a idosa que está tendo o seu cartão do benefício previdenciário retido. São situações de violência patrimonial que também, por força da legislação vigente, uma vez evidenciadas, impõem que a notificação ocorra por parte do profissional da saúde. Além destas formas de violência, ainda resta a violência, a violência moral. Violência moral que nada mais é do que a calúnia, a difamação, a injúria praticadas contra a mulher. Quando aquela mulher está sendo acusada falsamente de praticar um crime, quando está sendo xingada, quando está sendo acusada falsamente de praticar um ato, digamos, imoral, nós teremos ali uma situação de violência moral. Essas 5 formas de violência, gente, a física, a sexual, a psicológica, a patrimonial e a moral, exigirão por parte do profissional da saúde, sob pena de responsabilização, que haja a notificação em caráter compulsório. Então, a violência que vai exigir que a notificação ocorra não é apenas a violência física, não é apenas a violência que deixe marcas. Alguém poderia perguntar: promotor, mas veja só, como que eu, lá no meu atendimento, seja na unidade de saúde, seja no meu atendimento domiciliar, vou lá saber que aquela mulher está sofrendo uma chantagem, ou que alguém está segurando, retendo o cartão dela? Bom, nós não temos bola de cristal, obviamente, mas a partir do momento que qualquer dos senhores tiver elementos seguros de que aquela mulher está sendo vítima de uma dessas 5 formas de violência, a notificação terá que ser feita. Seja a própria mulher narrando para os senhores que está sofrendo uma dessas formas de violência, seja os senhores observando no atendimento domiciliar de maneira segura que essas violências, que uma dessas formas de violência está acontecendo, seja a partir do caso concreto,
os senhores constatando que essa situação de violência está concretizada, está ocorrendo, a notificação tem que acontecer. Tá bem? Lá no finalzinho eu abro para perguntas, mas até o presente momento, está claro para todos? Todo mundo está entendendo? Está ótimo. Vamos então avançar. Nós já falamos aqui quais os tipos de violência contra a mulher tornarão compulsória a notificação através do SINAM. Vamos falar agora sobre o contexto desta violência. Em quais contextos que uma das formas de violência que acabei de falar, havendo, exigirão que a notificação compulsória aconteça. A primeira hipótese é aquela violência que ocorre dentro da família ou dentro de qualquer relação interpessoal em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio. Ou seja, aquela violência que ocorre dentro da casa ou no âmbito familiar. Quando uma daquelas 5 formas de violência, moral, psicológica, física, acontecer no contexto do domicílio da mulher ou no seu contexto familiar, a notificação será compulsória. Mas não é apenas nesse contexto, não. Quando a violência acontecer também na comunidade, perpetrada por qualquer pessoa, inclusive numa relação íntima de afeto, também a notificação será compulsória. Ou seja, se a mulher estiver sendo vítima de violência por parte de um vizinho, que não compõe a sua família e não coabita com ela, ou por parte de um namorado, que não compõe a sua família e não coabita com ela, ou por parte de um terceiro qualquer, no seio da comunidade, no âmbito da comunidade, a notificação compulsória será necessária. E por último, quando a violência for praticada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ela ocorra. Isso é muito, a gente pode exemplificar nas situações em que uma detenta venha a ser torturada por um agente prisional, ou uma mulher que acabou de ser presa venha a ser agredida por policiais militares ou por policiais civis. Ou seja, quando a violência for praticada por agentes do Estado, por agentes do serviço público, também a notificação será compulsória. Ou seja, gente, na prática, em praticamente todas as situações em que a mulher estiver sendo vítima de uma daquelas 5 formas de violência, haverá a compulsoriedade, ou seja, a obrigatoriedade da notificação. Não apenas na situação de violência doméstica ou familiar, não. Em situações também onde a violência se dá no seio da comunidade ou por agentes do Estado, essa notificação se faz necessária, se faz compulsória. Certo? Então nós falamos aqui sobre os tipos de violência, sobre o contexto dessas violências, e vou falar um pouquinho com os senhores e com as senhoras sobre a Portaria 204 de 2016, que é a normatização preconizada pelo Ministério da Saúde sobre este tema, que tenho certeza, os senhores sabem muito melhor do que eu. Essa aqui que é a minha ficha, né? Licença. Os senhores sabem muito melhor do que eu acerca de como ela dispõe sobre este assunto. Várias portarias já regulamentaram este tema no nível federal, do Ministério da Saúde. A atual, a que está em vigência, é a Portaria 204 de 2016, que incluiu a violência doméstica e outras formas de violência contra a mulher, lá naquele anexo, né? Ou seja, na relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória.
E a própria portaria, gente, além de haver lei federal, além de haver decreto regulamentando a lei federal, a própria portaria dispõe que é obrigação dos profissionais da saúde, ao constatarem uma situação de violência contra a mulher, dentre outras hipóteses, dentre outros casos, proceder com a notificação compulsória. Mas algum dos senhores e das senhoras poderia perguntar: mas promotor, a minha rotina de trabalho é muito puxada. A gente atende muito na unidade de saúde, não sobra tempo para isso aí, não. Me desculpa, mas essa formalidade boba eu não vou fazer. Bom, para começar, não se trata de uma formalidade boba. Nós vamos ver adiante a importância dessa notificação e o porquê dela ser compulsória. E, em segundo lugar, aquele profissional de saúde que insistir em não cumprir a lei federal, o decreto regulamentar e a portaria 204 de 2016, está passível de ser responsabilizado nas esferas civil e administrativa. Bom, a portaria ainda prevê, que as situações de violência sexual, elas deverão ser comunicadas pelo meio mais rápido possível, no prazo de até 24 horas, para a Secretaria Municipal de Saúde. Já as outras formas de violência, elas deverão ser comunicadas ao menos uma vez por semana. Ou seja, as situações de violência sexual são tratadas pela portaria como mais emergenciais. O prazo para comunicação é de no máximo 24 horas, pelo meio mais rápido possível. Mas o porquê dessa compulsoriedade, dessa obrigatoriedade da notificação? O porquê que desde 2003 essa notificação ela é obrigatória, gente? Primeiramente, para que possa se conhecer qual a gravidade das violências e também os casos que permanecem ocultos. O número de mulheres vítimas de uma daquelas 5 formas de violência é muito maior do que nós imaginamos. E como os profissionais da saúde atendem a comunidade de maneira muito próxima, de maneira muito íntima, essa é a realidade, os senhores e as senhoras acabam tendo acesso a informações, digamos, privilegiadas, que vão esclarecer esses casos até então ocultos. A compulsoriedade da notificação também existe para subsidiar políticas públicas. Políticas públicas no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. Políticas públicas, sejam da saúde, sejam da assistência social, sejam ações a serem desenvolvidas pela rede de enfrentamento existente em Barra do Garças, políticas públicas preventivas ou restauradoras. Nós estamos trabalhando muito, todo mundo já foi embora, acenderam as luzes ali. Mas deu uma baseada no prédio, nós estamos aqui firmes e fortes. Parabéns, viu, a todos vocês. Vamos continuar aqui. Bom, também essa compulsoriedade, ela está presente para que haja regular e adequada intervenção nos cuidados em saúde, visando a atenção integral às mulheres em situação de violência. E também, gente, para assegurar que essas mulheres sejam destinatárias da ação da rede de atenção e proteção. Inclusive, na ficha, existe aqui um campo para eventual encaminhamento. Encaminhamento para a rede de assistência social, lá no item 63,
que é composta pelos equipamentos sociais, o CRAS, o CREAS, rede de atendimento à mulher, conselho tutelar, conselho do idoso, delegacia de atendimento ao idoso, Ministério Público, delegacia de proteção à criança e adolescente, delegacia de atenção à mulher, defensoria pública e outros órgãos, certo? Este também é um dos objetivos da notificação. Notificação que é instrumentalizada nesta ficha de notificação do SINAM, que acredito que todos os senhores já tiveram acesso e já trabalharam com ela. Portanto, gente, prometi a mim mesmo ser o mais breve possível para tratar com os senhores e com as senhoras apenas aquilo que fosse essencial. Encerro aqui a minha fala, mas me coloco à disposição para eventuais questionamentos, para nós conversarmos sobre esse assunto. Pois não. Ao chegar ao conhecimento do profissional da saúde uma situação de violência contra a mulher, procedam com a notificação. Procedam com a notificação. Não é? Esse caso ele vai deixar de ser um caso oculto e vai passar a ser de conhecimento do poder público. Bem? Não necessariamente vai culminar numa investigação policial, num processo criminal, mas irá subsidiar políticas públicas, entrará nas estatísticas oficiais. Sigiloso da saúde, exatamente, exatamente. Pode vir a subsidiar políticas públicas na área de serviço social, em outras áreas, mas é sigiloso da saúde. Mais alguma pergunta? Pois não. Uma boa pergunta, que aí foge um pouquinho aqui da minha área. Lá no serviço de saúde privado, o profissional de saúde consegue imprimir a ficha? Consegue. Na nossa fala, a gente vai estar esclarecendo esses pontos, tá? Mas consegue sim. Agora vai falar também sobre o encaminhamento, né? Para qual órgão que ele deve acontecer, tá ótimo. Mais alguma pergunta? Pois não. No campo 65 do encaminhamento, se a equipe identificou que é um caso de violência, que cabe naqueles 5 pontos de violência que o senhor explicou, mas ela não fez o encaminhamento, por qualquer motivo, por até a equipe achar que não seja de encaminhamento, independente do motivo, qual implicação tem isso? Não há nenhuma consequência. Não é? Essa necessidade do encaminhamento deverá ser avaliado pelo profissional da saúde. Muitas vezes a própria vítima não deseja esse encaminhamento, não deseja se expor ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Polícia Judiciária Civil. E nesse caso, então, o usuário tem essa possibilidade de não solicitar encaminhamento, de alguma forma impedir o encaminhamento? Eu não diria impedir, né? Mas analisando o caso concreto, há a possibilidade sim de que esse encaminhamento não ocorra. Opcional. Opcional. O encaminhamento. Não, o encaminhamento da vítima. A notificação tem que ser encaminhada, obrigatoriamente. A dúvida era sobre o encaminhamento da notificação? Não. Não. É isso, gente. O encaminhamento da notificação é compulsório e obrigatório, certo?
No campo 63, é 65? Aqui para mim está 63, encaminhamento. É sobre o CAT, né? 63. Esse encaminhamento do 63 é sobre a vítima de violência. Ela será encaminhada a um dos órgãos que compõem a rede de atenção e proteção ou não. Certo? Então, a notificação tem que ser encaminhada em caráter compulsório, obrigatório, mas sigiloso. Tinha ficado em dúvida essa informação, né? Pois não. Só mais uma pergunta. A justiça, de alguma forma, pode requerer essa notificação para a equipe e isso ser utilizado posteriormente em alguma situação? Pois é. Foi o que nós conversamos muito ontem. Essa notificação, ela não tem como finalidade servir de prova a uma investigação policial, servir de prova a um processo criminal ou até mesmo a um processo civil. Ela tem como finalidade subsidiar políticas públicas, certo? Servir de dados para análise dos órgãos públicos. A investigação criminal dessa violência, uma eventual ação penal, é outra conversa que vai exigir prova testemunhal, prova pericial, que segue uma sistemática própria, certo? A ficha de notificação, ela não é direcionada para servir de prova criminal. Ela tem caráter epidemiológico, exatamente. A senhora gostaria de complementar, não é aquela informação? É isso mesmo? Ótimo a senhora mencionar essa informação. Nas violências envolvendo crianças e adolescentes, gente, o encaminhamento, por força do que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, aí foge um pouquinho daquilo que nós expusemos ali na imagem, ele é obrigatório ao Conselho Tutelar, que é o órgão de proteção da criança e do adolescente, o órgão encarregado de proceder com o primeiro atendimento assistencial à criança e ao adolescente vítima de violência. Certo? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar então? Pois não. Eu tenho uma questão que a gente vive muito em Canarana. Canarana trabalhou muito a questão das violências no ano de 2008, 2009, 2010. A gente até ganhamos prêmio no estado, foi o segundo município do estado a implantar o núcleo de prevenção às violências. E nós tivemos um boom de casos de violência doméstica, violência sexual contra crianças e adolescentes, e notificou-se muito, né? Levamos o nosso patamar bem alto mesmo. E depois, por circunstâncias, mudança de equipe, né, a rotatividade de agentes comunitários, de saúde, próprios profissionais, mudança de gestão, enfim, deu uma abalada e a gente está aqui justamente para tentar retomar isso. E a nossa grande dificuldade de notificar na saúde que a gente percebe é justamente os agentes comunitários, né, que a gente usa aquele termo, estão na ponta, né, e muitos não gostam desse termo, se referem, eu não sou de ponta, né, mas a gente sempre usou esse argumento de que vocês estão nas casas, vocês conhecem, vocês sabem, até porque a ficha ela é suspeita ou confirmação, né?
Então, suspeitou, notifica, mas eles têm uma grande dificuldade de entender essa obrigatoriedade, esses objetivos, né? Eu vejo que o que tem que ser muito esclarecido para a equipe de saúde, no caso, e assistência também, mas, enfim, a esses profissionais que têm o contato com as pessoas, com as vítimas, da obrigatoriedade e de que ela não é denunciante, não é um fator denunciante. Então, a gente esbarra muito nessa questão. Eu não sei se a realidade aqui é essa também, porque os agentes sabem, os agentes comunitários de saúde conhecem as famílias, têm N suspeitas, né, e não notificam. E uma questão que a gente está discutindo aqui agora é quem pode notificar. Serviços de assistência poderia notificar? Nós lá no CRAS, nós até utilizamos essa questão. Quando as nossas técnicas de referência fazem algum atendimento e percebem, a gente notifica e encaminha a ficha para a saúde, né? Então, é possível, a gente pode estar notificando também, né, a assistência, o CRAS, no caso, que a gente faz dentro do PAIF, próprio serviço de convivência, a gente fica sabendo de N casos onde ocorre violência, né? A gente pode estar também notificando e encaminhando isso para a saúde? Bom, com relação aos agentes comunitários de saúde, hoje tem algum aqui? Não. Tem alguns ali também, ali atrás. Foi bastante conversado ontem sobre esse caráter sigiloso de quem preenche a ficha, né? E de que essa ficha ela não tem como destinação os órgãos de repressão, a polícia, o Ministério Público, né? O Judiciário, né? Foi bem enfatizado. E hoje nós temos ali, acho que 3 ou 4, né, agentes comunitários ali que certamente, eu pude constatar, assistiram a nossa conversa aqui de maneira bem atenta e, se tinham essa dúvida, acredito que ela foi dissipada, né? Não há possibilidade dos dados do notificante vazar e também não há nenhuma possibilidade do notificante vir a ser responsabilizado porque notificou, né? Salvo se ele inserir dados falsos, informações falsas na ficha ou deixar de proceder com a notificação, né? Sobre a possibilidade da equipe dos equipamentos sociais proceder com a notificação, confesso que essa informação eu não tenho. A senhora sabe dizer algo a esse respeito? Então, a portaria, ela fala que todos os agentes de saúde são responsáveis pela notificação. Mas, entre a notificação e a investigação, existe um diferencial. E a notificação, qualquer agente, desde a recepcionista da unidade até o profissional odontólogo, o profissional médico, todos esses têm responsabilidade de notificar. Daí, aquela notificação, ela gera uma investigação. E aí, nessa investigação, como é a descrição de informações na ficha de investigação, a gente orienta que sejam pessoas que tiveram preparo, que foram preparadas para preencher aquela ficha. Então, a notificação, ela gera um documento numerado que, por conseguinte, vai gerar uma investigação daquela informação. Isso. A gente aqui, nós estamos falando, quando se fala de notificação compulsória de agravos, de doenças e agravos, a gente está falando de informações epidemiológicas para a saúde. Eu gostaria de fazer uma contribuição também, se me for permitido. Essa nova ficha, essa ficha que a gente está trabalhando agora, é uma ficha que foi atualizada agora em 2015, 2016. Ela tem uma novidade. Até na ficha anterior, a unidade notificadora, que aqui nessa minha ficha está como campo 6, não sei na de vocês aí, mas a unidade notificadora era apenas os estabelecimentos de saúde. Essa nova ficha, ela ampliou esse campo, esse leque de possibilidades onde essa pessoa pode ser atendida. Então, ela ampliou a unidade notificadora de unidade de saúde para a unidade de assistência social, que foi a pergunta da colega, estabelecimento de ensino,
conselho tutelar, unidade de saúde indígena, centro de especializado de atendimento à mulher e outros. Então, essa ficha, e aí a gente está falando dessa ficha que a gente está em mão, que não é de notificação, que a auxiliadora está falando que é uma numerada, mas é a ficha de investigação, ela pode ser preenchida nestas unidades, desde que essa pessoa que está atendendo essa vítima esteja capacitada para preenchê-la, que conheça a ficha antes, que leia a ficha, que faça esse trabalho que nós fizemos desde o começo da tarde de acolhimento, né, de escuta. Ele pode preencher, o profissional pode preencher. Depois de preenchida essa ficha de investigação, aí sim ela vai ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, porque só a Secretaria Municipal de Saúde é que tem o sistema de informação de notificação de agravos, que é o SINAM que nós falamos, né? Que nós já falamos um pouquinho ontem, e hoje também o doutor Paulo já falou. Então, assim, é só no SINAM que a gente vai inserir essas informações. E são única e exclusivamente de uso epidemiológico. Agora, o encaminhamento, que é aquele que foi falado também anteriormente, dependendo do caso, vai ter o encaminhamento, quer a pessoa queira, quer não. No caso de violência contra a criança, não é questionável, né? Então, aí, o desencadear da história é uma outra vertente. O que nós estamos colocando aqui é que a notificação, o preenchimento desta ficha de investigação é obrigatória aos profissionais da saúde. Só para enfatizar, então, gente, para ficar bem claro, né? Ficha de investigação epidemiológica, não é ficha de investigação policial, criminal, de improbidade, nada disso, certo? São matérias, finalidades distintas. E é interessante que a ficha de notificação, a senhora mencionando, eu pude verificar, ela traz realmente aqui, como fonte notificadora, unidade de saúde ou outra fonte notificadora, né? Eu não havia observado essa peculiaridade. Então, não apenas a unidade de saúde. Interessante, né? Mais alguma pergunta? Bom, gente, então eu vou encerrando, tem mais uma palestra para hoje. Agradeço a atenção de todos. Vocês foram muito educados e muito participativos. Agradeço mais uma vez ao convite. Obrigado e um bom trabalho a todos. Muito obrigada pela atenção de todos e vamos dando continuidade, então, à nossa capacitação com a auxiliadora, que vai falar para nós, então, especificamente sobre a ficha de notificação, sobre os dados. Então, e aí, de fato, para que nos serve essa ficha? A análise epidemiológica que a gente pode fazer com esses dados, tá bem? Agradeço pela atenção e vamos continuar ligado aí. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, convite da rede de enfrentamento. Apesar da gente estar diretamente ligado à Secretaria de Saúde de Estado e Municipal, mas a gente sabe que a rede de enfrentamento à violência à mulher de Barra do Garças é um serviço totalmente de doação da equipe que está lá, né? Então, a gente fica bastante envaidecido de estar podendo participar desse momento. Bom, o tema que a gente vai trabalhar com vocês hoje é a vigilância epidemiológica das violências em Barra do Garças. E todas essas dúvidas que surgem, eu vou notificar, eu estou me expondo, é uma denúncia, a gente vai estar tentando, nesse momento, estar esclarecendo para vocês como que é o processo de notificação e investigação dentro da saúde pública, que tem uma diferença aí, às vezes, grande parte muitos profissionais, às vezes, dentro da própria graduação, não tem oportunidade de ter conhecimento a respeito do assunto. Bom, nós vamos conceituar a violência, falar depois de promotor, depois de colegas psicólogos,
epidemiólogos, né? Falar de epidemiologia é bem difícil, mas vamos lá. Nós vamos conceituar violência frente ao que a Organização Mundial de Saúde, no relatório desde 2002, definiu como sendo violência: uso intencional de força física ou do poder real ou em ameaça contra si, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. As violências, dentro da saúde, elas são vistas não como uma doença, mas como um agravo. E quando se trata de notificação compulsória ou obrigatoriedade de informar uma doença, a gente vem muito à cabeça o quê? Meningite, sarampo, surto de influenza, né? Por quê? Porque foram as coisas que, durante o nosso processo de aprendizado, foi o que nos foi repassado. Por quê? Eu tenho que fazer alguma coisa caso tenha um surto de meningite. Eu tenho que fazer alguma coisa caso tenha casos de sarampo na comunidade. Então, isso para nós é muito claro. Se eu tiver um caso de meningite é uma doença de notificação compulsória. De 2000 para cá, a Organização Mundial de Saúde foi percebendo que não eram só as doenças que estavam causando danos à população. Nós temos, a partir daí, a visão de, a partir do momento que passa a ver que saúde não é só a ausência é um bem-estar geral, né? Percebe-se que algumas coisas afetam a população e que isso traz muitos danos. Foi a partir daí que começou a observar que doença e agravos podem prejudicar a saúde da população. E aí, dentro dos agravos, entram não só as violências, como os acidentes. Contextualizando, no Brasil, os agravos causados pelas causas externas, acidentes e violências, representam a terceira causa de morte na população geral e a primeira na população de 1 a 39 anos. Isso daí já vem de relatórios de morbidade, de mortalidade, o Ministério da Saúde observando. E o Ministério da Saúde, a partir dessa observação, desde 2006, implantou o VIVA, que é o Sistema de Vigilância de Violências. E em 2009, incluiu a ficha de notificação e investigação de violência interpessoal no SINAM. O SINAM é um sistema informatizado que ele abrange a notificação de todas as doenças de notificação compulsória. Hoje nós temos uma relação de doenças e agravos de aproximadamente 32 doenças que são obrigatórias serem notificadas. Por que eu notifico? Porque eu preciso dar visibilidade ao agravo e à doença para que o poder público tome providência frente a alguma situação que coloque em risco a vida da comunidade ou em risco a vida da população. Bom, quando a gente preparou essa apresentação, e ela estava voltada diretamente às violências, nós fomos levantar os dados para a gente ter informação do número de violências que existia aonde? Em Barra do Garças. E aí, vasculhando a internet, nós encontramos um site que chama Rede Brasil Atual e que traçou o mapa da violência no Brasil. Esse site eu achei bastante interessante, que ele fez um apanhado dos casos notificados pela imprensa de violência ocorrido no Brasil, por estado, no ano de 2018, de janeiro a novembro. E aponta dessa forma: São Paulo, no ano de 2018, foram notificados na imprensa 1.251 casos de violência.
Isso é muito ou pouco para um Estado. Um Estado que tem, talvez, a cidade com maior população no país, é pouco. Mas a imprensa notificou. Então, a imprensa produziu o dado a ser trabalhado. E aí, eles ranqueiam os estados com maior casos noticiados de violência doméstica, sendo que nesses casos de violência doméstica, 58% dos casos, o agressor era o companheiro ou o esposo da vítima. Isso daí, gente, são dados informados no rádio, na televisão, né? Eles buscaram informações que tinham sido lançadas na mídia. Isso daí não são casos que foram detectados ou na delegacia ou nos serviços de saúde. Essa mesma informação, eles observaram estupro. Foram noticiados no país inteiro, né? Olha a quantidade de casos em São Paulo e Mato Grosso, segundo do ranking, com 3.448 estupros noticiados na mídia. Em 2018, sendo que o ano não estava fechado, de janeiro a novembro. Mato Grosso é o segundo no país. Desse total de casos, 49% dos casos, o agressor era o companheiro ou parente da vítima. Quase metade dos casos noticiados na imprensa eram parentes ou companheiro da vítima. É interessante essas informações, porque aí vocês conseguem visualizar o porquê que se notifica. Porque a informação que eu desconheço, eu não consigo dar valor. Se eu não consigo, se eu chego aqui e falo para vocês, tem muito caso de estupro em Mato Grosso. Vocês falam, mas não existe uma comoção. Quando eu mostro um slide desse, todo mundo faz assim, nossa, nós estamos no segundo país que mais noticia estupro no país. Nós estamos no estado, nós moramos no estado que mais notifica, mais noticia estupro no país. Ou o segundo. Isso causa uma comoção. E aí nós vamos afunilando as informações. Partindo daí, quando a rede nos convidou para estar apresentando esses dados, nós fomos fazer um levantamento do que a gente tinha de informação com relação ao município de Barra do Garças. Procuramos a Delegacia da Mulher, através da Andréia, e eu pedi para ela dados de inquéritos, eu não sei como é que fala, mas inquéritos registrados, né? Inquéritos registrados na Delegacia da Mulher, desde o momento que a delegacia foi inaugurada. E aí nós temos o número de inquéritos registrados, inquéritos policiais, registrados na Delegacia da Mulher de 2006 a 2018. Um crescente. Inquéritos não quer dizer boletins de ocorrência. Boletins de ocorrência, se eu procurasse o pessoal lá da Polícia Militar, né, onde surge a primeira situação, com certeza esses dados seriam maiores, não é? Com certeza esses dados seriam maiores. Até chegar nesse momento de inquérito policial,
será que essas mulheres não passaram por nenhuma unidade de saúde que nós trabalhamos? Será que nenhum dos odontólogos atendeu essa paciente? Será que nenhum dos enfermeiros atendeu? Será que nenhum agente de saúde fez uma visita domiciliar onde encontrou uma violência nessa mulher? Então, vamos ver se encontrou. Esse daqui são dados da Delegacia da Mulher, tá? Dúvida até aí? O número de casos só em 2018, 578 inquéritos. Notificações de violências no Sinam de Barra do Garças, de 2015 a 2019. Eu poderia ter puxado anteriormente, que eu acho que ficaria um comparativo melhor. Eu só quis fazer uma série histórica, né? E aí eu peguei os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos não chegou a 561 notificações de violência. Todas as violências. Esse número aí, 561, eu não separo violência exclusivamente feita na mulher. Ou acontecida com mulheres. São só mulheres. Isso. Lembrando que só 2019 é parcial, foi de janeiro a 22 de maio. Então, só 2019 até o mês de maio, 5 meses, ou seja, 5 dozeavos, né, que a gente fala, nós já temos 112 registros de violências. E essas violências, apesar do nosso foco aqui ser notificação de violências direcionadas principalmente às mulheres, de 2013 para cá, o Ministério da Saúde, ele ampliou o efeito da notificação. Essa notificação que nós fazemos não é exclusiva para mulheres. Ela abrange mulheres, idosos, crianças, adolescentes, população LGBT e indígenas. Então, essa notificação que o Dr. Paulo falou aqui, direcionado para as mulheres, a notificação, ela continua sendo compulsória, ou seja, é obrigatória, porém, ela é mais ampla, ela não pega só as mulheres. Na pasta de vocês tem a ficha de notificação, de investigação, na verdade, e ela, no conceito, no tópico dela, na definição de caso, ela vai estar descrevendo qual é a população que abrange a notificação. Pode notificar. A gente vai chegar lá. Só um minutinho, tá? Bom, daquelas 561 notificações que nós temos nos 5 anos, eu fui e dei uma esmiuçada e fiz segundo sexo. Das 561 notificações, que pegava todas as violências notificadas pelos serviços de saúde, 54% foram violência contra a mulher. Ou seja, os 561 são de violência geral, porém, a gente vê que a maioria foram de violência contra a mulher. Aí nós vamos ver realmente, né, gritante a diferença, porque 305
foram de notificações de violência contra a mulher nos 5 anos, né, ali levantados. Somente no ano de 2018, na Delegacia Especializada da Mulher, foram 568, Isso. 78, né? 571. 571, né? Então, 571 em 2018. Nos últimos 5 anos, notificados nas unidades, 305 contra a mulher, porque a Delegacia Especializada da Mulher, né, são os inquéritos em face da violência contra a mulher. Sim. Isso, gente, nós estamos trabalhando com informações, dados, eles nos remetem a uma subnotificação imensa. Constantemente nós estamos atendendo mulheres, crianças, idosos que estão sofrendo algum tipo de violência e a gente não está visualizando essa população. Procurei um pouquinho mais a fundo, saber qual era a idade dessas pessoas. Daquelas 561 notificações, olha a faixa etária mais acometida. Pessoas entre 20 e 29 anos. Pessoas jovens, adultos jovens. Perdendo para pessoas de 30 a 39 e de 15 a 19. Mas o que nos chama a atenção nesse slide? Crianças menores de 1 ano vítimas de violência e crianças com mais de 70, pessoas com mais de 70 anos vítimas de violência. A partir daí, eu procurei saber aonde que essa violência tinha ocorrido. Daqueles 561 casos, 289 aconteceram dentro da residência da pessoa. Qual o local que a gente deveria se sentir mais seguro? Responde. Em casa, não é? Quantas vezes a gente fala para um filho da gente, não vai para a rua, na rua é perigoso, não é? Os dados epidemiológicos, segundo a Jane, comprovam para a mãe dela que o barzinho é mais seguro. 289 casos, ou seja, grande maioria, essa violência se procedeu dentro da residência do indivíduo. Choca a gente, né? Só que muitas vezes a gente lê, né? Fala que, mas quando você começa, poxa, esses dados não é de lugar nenhum, não, é aqui do nosso município. E isso é bem fácil de fazer lá com Canarana. Isso que a gente fez aqui para mostrar para a Barra do Garças é muito fácil de fazer para Canarana, fazer para Pontal, fazer para Garças. E os resultados, com certeza, vão ser muito parecidos. Muito parecidos. Então, está aí, 289 daqueles 561 casos de violência notificados pelos serviços de saúde ocorreram dentro da residência, 83 em via pública, 40 no barzinho ou em ambiente similar, né? E os outros vão desde habitações coletivas até... não podemos esquecer que em alguns a pessoa não preencheu o campo e na hora que a gente comentar, apresentar a ficha para vocês, vocês vão ver a importância de preencher cada campo da ficha. Bom, por que notificar? A maior preocupação do profissional de saúde é: eu vou me expor? Eu estou fazendo uma denúncia? A notificação compulsória, ela tem caráter essencialmente epidemiológico. Ela tem caráter de contribuir para o gestor ver o que está acontecendo no seu município, no seu bairro, para que, a partir daí, a pessoa tenha uma condição de fundamentar onde empregar o dinheiro,
aonde que eu vou promover campanha, é necessário ou não fazer uma campanha a respeito. Barra do Garças, desde a época que instituíram, que a rede de frente foi vou falar inaugurada, né, mas é iniciada, né, e eu já estou aqui há bastante tempo, eu estou em Barra do Garças desde 1991, passou, depois do início da rede de frente, passou a tocar no assunto. Por quê? Porque o assunto veio à tona. Quando você notifica, você traz o assunto à tona, né? Quantas vezes a gente senta à frente de um jornal nacional, de um jornal, ou frente mesmo da internet, está acontecendo o caso de influenza lá em Goiânia. Quando isso aconteceu, todo mundo corre para vacinar, não é? Por quê? Porque a informação, ela faz um movimento nos diversos núcleos que podem fazer alguma coisa. O que não é falado, para quê? Né? Ninguém lembra, ninguém toca no assunto. A notificação de violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas é uma exigência legal. O Dr. Paulo já falou isso, né? Fruto de uma luta contínua para que a violência perpetrada contra esses segmentos da população saia da invisibilidade, revelando a magnitude do problema, os tipos, a gravidade, o perfil das pessoas envolvidas, aonde essa violência ocorre e as características dos eventos violentos. Legislação, o Dr. Paulo já passou, não tem necessidade, só lembrando que a última é a portaria 204, né, do Ministério da Saúde. E os objetivos principalmente da vigilância epidemiológica das violências, é conhecer o evento. Se eu não conheço, como que eu posso trabalhar alguma política de saúde a respeito? A notificação das violências, principalmente, ela faz parte da linha de cuidado, né? Com a atenção da mulher, das crianças, dos adolescentes e suas famílias, e prevê o acolhimento. Ontem nós, durante a fala do doutor, doutor Eduardo, né, ele toca no assunto do acolhimento dessa vítima, dessa pessoa que sofreu a violência, de uma maneira muito cuidadosa, né? E hoje o doutor João, né? José Filho, desculpa. Doutor José Filho toca também, por quê? Porque é uma intimidade da pessoa. E aí, durante ontem a nossa apresentação, não, durante a apresentação do doutor Paulo, um profissional levantou o dedo e falou assim: mas será que notificar essa pessoa não vai expor ela? A notificação da violência, ela é tão parecida como uma notificação de um caso de AIDS, uma notificação de um caso de hanseníase, uma notificação de HIV. A gente tem o objetivo de expor essa pessoa de forma alguma, de maneira alguma. E aí entra todos os cuidados éticos, os cuidados profissionais que a gente teria com uma pessoa que chegou na unidade, que sofreu um acidente. Então é preciso que a gente olhe para essa pessoa, para essa vítima que está adentrando a unidade de saúde, que você suspeita que ela está sendo vítima, ou aquela família, né, porque a violência é um agravo que ele não afeta uma única pessoa, ele afeta a família inteira, ele afeta os amigos, porque mesmo a gente, quando você sabe que tem alguma pessoa que você conhece, que é do seu rol de amizade, você fala assim: nossa, como que fulano aguenta aquilo? Então, esse sentimento é o que a gente tem quando essa vítima, quando essa família procura a unidade de saúde. E essa
pessoa, às vezes ela vai todo dia na unidade. Ela vai porque ela está com dor de cabeça, ela vai para levar a criança dela para vacinar, mas aí no outro dia ela volta com dor de cabeça, ela é poliqueixosa, ela chega na unidade com várias queixas. Mas nenhuma às vezes é tão direta a ponto da gente falar assim, ah não, é uma vítima de violência. Prevê o acolhimento, atendimento, cuidados profiláticos, tratamento e o segmento na rede de cuidado, bem como a proteção social, além das ações de vigilância, prevenção das violências e promoção da saúde e da cultura da paz. O que nós estamos tentando fazer aqui, com essas capacitações, é isso, promover cultura da paz. E nós ainda somos mais responsáveis, por quê? Porque nós temos o reconhecimento enquanto profissional de saúde. Aí que a população acredita mais na gente, né? Os tipos de violência. Violência domiciliar, intrafamiliar, e aí engloba todas aquelas que o Dr. Paulo já mencionou. A violência sexual, a intervenção legal, as violências homofóbicas, violência autoprovocada, que o Dr. Paulo não comentou, mas é preciso a gente estar pontuando, porque são o suicídio, a tentativa de suicídio, e a gente sabe que nosso município, na nossa região, a gente tem muitos casos. O tráfico de pessoas, que talvez não seja uma realidade nossa, mas que acontece. E o trabalho escravo. O trabalho escravo aí, é importante a gente citar o trabalho infantil e o trabalho realmente escravo de adultos. Às vezes tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que trabalham em algum lugar com salários miseráveis, sem condições sem condições, né, alguma, né, que também são de notificação compulsória. Conceitos relacionados à violência. Ontem a gente ficou muito agarrado aos conceitos de violência, mas o Dr. Paulo já havia falado, e no momento que a gente foi trabalhar a ficha, se vocês pegarem a ficha, ela é dividida em blocos, e tem algumas palavras que às vezes nos deixam amarrados, por desconhecimento técnico. Então, hoje eu fiz algumas mudanças e resolvi apresentar esses conceitos. Na ficha, vou pegar a minha aqui. Na ficha de vocês, que está aí com vocês, no bloco, na parte de trás da ficha, no bloco onde está escrito violência, no item 53. É importante a gente estar trabalhando esses conceitos, porque talvez da parte da ficha é o que mais deixa a gente em dúvida. O que isso significa? Por quê? Porque são conceitos que para nós são novos, são novidades, né, para algumas pessoas. Às vezes tem alguns de vocês aqui que têm conhecimento. Então, um conceito que ele pede na ficha se essa vítima se essa pessoa que sofreu a violência, se ela foi vítima de sexismo, foi por causa de sexismo. Todo mundo sabe o que é sexismo? É um termo comum, normal para todo mundo? Por isso que eu trouxe, porque para algumas pessoas é novidade. Sexismo a situação, é o ato de discriminação e objetificação sexual. É quando eu falo eu emito um preconceito relacionado
ao gênero daquela pessoa. Tipo, você é assim porque você é assim porque você é mulher. Você é burra porque você é mulher. Você é machista porque você é homem. Você é feio porque você veste azul. Homem veste azul, mulher veste rosa. Isso é sexismo. O outro termo que consta aí... ela é burra porque ela é loira. Não tem muito isso? Então, não eram coisas que para a gente era muito normal? Hoje, isso não é mais considerado normal. Tá? Então, se aquela pessoa sofreu violência porque ela era mulher, ela sofreu uma violência baseada em sexismo. O outro termo nessa situação aí é a homofobia. Ou seja, série de atitudes e sentimentos negativos em relação a pessoas homossexuais, bissexuais, e, em alguns casos, contra transgêneros e pessoas intersexuais. Antipatia, desprezo. Eu odeio gay. Ela fez isso porque ela é lésbica. Essa semana mesmo, no Facebook, 500 postagens a respeito daquele caso do assassinato daquela criança. Fizeram isso porque elas eram lésbicas. Então, isso daí caracteriza homofobia. Intersexuais são pessoas que possuem identidades dos dois sexos, mas que ainda não fizeram nem cirurgia para ser transexual e nem se definiram como homem ou mulher. Diferente do sexo biológico, que é homem e mulher, masculino e feminino. Agora tem um punhado de definições. A gente, quando trabalha lá no DST-AIDS, a gente aprende todas as definições. Né? Tem o L, o G, o BT, o T, tem 500 coisas lá, mas cada pessoa se encaixa num conceito, tá? Xenofobia, esse também eu conheci tem pouquíssimo tempo. Xenofobia é quando é o medo, aversão ou profunda antipatia em relação aos estrangeiros. E isso, estrangeiros, não é só assim, ele é turco. Não, só podia ser coisa de gaúcho. Isso é você ser xenofóbico. Isso é coisa de índio. Só podia também, cabecinha chata. Cearense. Então, quando a gente tem posições de antipatia em relação à raça, à origem da pessoa, a procedência, é caracterizado como xenofóbico. O conflito geracional está relacionado à idade das pessoas que sofreram a violência. O neto chegou em casa, queria droga, espancou a avó dele. Isso daí foi conflito de gerações. Ele queria a aposentadoria dela e deu um chute na avó. O neto é jovem e a avó idosa. Conflito de idades. Tá? Racismo, preconceito na discriminação com base em percepções sociais baseada em diferenças biológicas entre os povos. Todo japonês tem o bilau pequeno. Todo mundo ri, mas isso é racismo. Por quê? Porque você está rindo de uma diferença biológica entre povos. Porque
não vê direito porque tem o olho puxadinho. Respira muito porque tem o nariz grande, de turco. Eu sofri muito isso. E, por fim, o último aí, intolerância religiosa. Se aquela violência foi originada por questões religiosas. Ela levou um soco porque ela é da Umbanda. Ela faz trabalho espírita. Ela é crente. Então, a origem do conflito se foi por causa, a origem da violência se foi por causa de questões religiosas. Então, eu achei interessante trazer esses conceitos, porque na ficha inteirinha é onde mais a gente tem dúvida. Porque vocês vão ver que os outros pontos da ficha não dá muita dificuldade no preenchimento. Bom, como proceder qual a sua postura frente a uma entrevista da ficha de notificação ou de investigação? Muitas vezes não tem necessidade de você estar com a ficha à sua frente. Essa ficha, talvez, ela produza um bloqueio, uma barreira entre você e a pessoa que você está atendendo. Então, muitas vezes, todas essas informações que estão na ficha, você consegue só durante a conversa. Não tem necessidade de você utilizar esse instrumento como um checklist. Você fez isso? Você fez aquilo? Você fez aquilo outro? Durante a sua anamnese, durante a sua entrevista, ou durante o seu atendimento, porque cada área coloca um nome, né? Durante o seu atendimento, muitas vezes você pega todas essas informações só através do diálogo, conversando com a pessoa. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha domínio do que está na ficha. Que você tenha conhecido essa ficha anteriormente, lido ela, porque senão você vai ter que fazer a entrevista com a pessoa na sua frente mesmo. E aí, aonde que entra a nossa postura profissional? Essa pessoa que chegou, que ela é vítima de violência, ela é uma pessoa que às vezes ela não tem um hematoma, às vezes ela não tem uma perfuração à bala, às vezes ela não tem, mas às vezes ela tem um machucado na alma tão grande que você tem que ter tanto cuidado para abordar essa pessoa, talvez mais cuidado do que às vezes se ela tivesse com uma perna fraturada. Então, essa abordagem, ela tem que ser o tempo todo cuidadosa, com acolhimento, passando segurança, sem estar julgando essa pessoa. O psicólogo foi bastante sensato quando ele falou isso. Você se desvestir dos seus conceitos para ouvir o outro. Essa escuta ela é qualificada. Você não pode escutar essa pessoa olhando para o relógio ou para o relógio de ponta, achando que você está querendo ir embora. Né? É tentar se colocar no lugar do outro. Porque talvez naquele primeiro atendimento ela não vai abrir ou vai escancarar a vida dela para você. Isso serve para o agente comunitário que está adentrando na casa da pessoa. Às vezes o agente bate a campainha e chega bem na hora que o trem está acontecendo. Né? Talvez é hora daquele agente recuar. Não, hoje não é hora de entrar aí. Mas aquilo ali já acende uma lanterninha para que a pessoa fique atenta àquela família. A família que ela está sofrendo violência, ela tem características especiais. As crianças são mais tristes,
né? O pessoal que trabalha aqui com assistência social sabe muito bem disso, né? Então, fazer acolhimento solidário buscando minimizar a dor e evitar os agravos. Eu falo muito isso, que quando a gente trabalha no DST-AIDS, a gente se desveste dos conceitos, dos preconceitos da gente, porque cada história que trabalha, que entra ali no SAI, no CTA, para a gente, é um tapa na cara da gente. Muitas vezes a gente pensa que tem problemas. Todos nós temos, mas o tamanho do problema, quando você consegue ver que o que o outro que está ali na sua frente, precisando de uma consulta, precisando de um atendimento médico, precisando de um atendimento odontológico, né? Quando você consegue se colocar no lugar dele, esse atendimento, essa relação, ela com certeza vai ser frutífera. Eu não preciso sair chorando com a pessoa, né? Não tem essa necessidade. Mas é principalmente se colocar no lugar do outro. Chegou ali na promotoria, vai ser encaminhado para o município. No caso da rede de enfrentamento à violência doméstica, nós temos uma parceria com o CREAS. Então, já é feito o encaminhamento para que haja aquele acompanhamento pelo CREAS. Porque, infelizmente, dentro da estrutura nossa, né, de Ministério Público, de Promotoria de Justiça, nós temos uma assistente social no Ministério Público, mas nós não temos uma psicóloga. E assistente social, ela vai se limitar ao que ela for ali, o que for noticiado a ela, for provocado por algum promotor, de se realizar um estudo social, de se fazer uma visita domiciliar. Então, o que chega de demanda vai ser encaminhado para o município. No caso da violência doméstica, para o CREAS. Então, na própria unidade de saúde, seria feito o encaminhamento, isso, juntamente com os outros encaminhamentos para a área de Na psicologia. verdade, esses encaminhamentos, eles vão estar muito relacionados ao tipo de situação, né? Isso. Porque, por exemplo, se chegar um estupro na sua unidade, esse atendimento, ele é de 24 horas. Você tem que encaminhar para a unidade de pronto atendimento, lá tem medicação específica, tem que encaminhar para a delegacia, tem que encaminhar para o IML, né? Então, são situações assim, cada situação vai ter um direcionamento. E é importante que a equipe trabalhe coesa. Você não vai trabalhar sozinha, o médico não vai trabalhar sozinho, todo mundo tem que se envolver para dar a melhor assistência para aquela pessoa ou para aquela família. Assim, tem psicólogos suficientes para fazer o atendimento, porque como o próprio psicólogo falou, isso daí você vai, a pessoa vai voltar ao seu normal, a se reconstruir, vai ser com várias sessões. Não tem, Ana, não tem. Tudo é muito difícil. Lembrando sempre que hoje a gente tem, é uma ferida que hoje a gente tem tocado nela, né? Então, hoje está se estruturando serviços, né? Na verdade, só reforçando, na ficha de notificação, ela tem os campos de encaminhamento, e aí o encaminhamento vai ser feito ali pela unidade, na medida do tipo de violência que você estiver atendendo. A rede de frente, como eu disse no início, ela tem um diferencial, que além de trabalhar, além do grupo reflexivo de homens, né,
para que aquele possível agressor ou autor do fato, ele se veja numa situação de agressor, que muitas vezes ele não se visualiza como tal. Tem também o grupo reflexivo para mulheres, né? Então, as mulheres também têm um grupo de trabalho específico para elas. Diferente do grupo reflexivo de homens, que é uma demanda, que tem caráter punitivo. Então, você é um possível agressor, então você vai ter que participar de 5, 10, 15 sessões. Para a mulher, não. Para a mulher é opcional, né? Então, esse encaminhamento vai ser feito e ela pode ou não fazer essa adesão. Tá bem? Bom, vamos caminhar. E, acima de tudo, garantir a necessária privacidade durante o atendimento. Não adianta você pegar uma ficha dessa, ir para a sala para recepção e começar. Quem foi que agrediu a senhora? Mas a senhora está aqui de novo? O que foi? O que foi dessa vez? Então, essa abordagem, ela tem que ser muito cuidadosa. É dentro do consultório, às vezes é uma visita domiciliar com outro objetivo. O médico, o enfermeiro, na unidade básica de saúde, tem como atribuição fazer a visita domiciliar. Às vezes o médico e o enfermeiro vai lá, nós vamos ver o cartão de vacina da criança. Às vezes você está investigando o que está acontecendo com aquela família. Tá? Então, não é nada checklist. Para a ficha de violência, ela é diferenciada nesse sentido. Você não pode conduzir o preenchimento da ficha de violência como um checklist com a pessoa na sua frente. Senão você vai conseguir criar mais barreiras do que ajudar a situação. Bom, notificação compulsória não é denúncia. Isso daqui não é denúncia. Isso daqui só passa a ser denúncia se eu sou coordenadora da vigilância epidemiológica. Chega uma ficha de violência hoje da dona Maria José dos Santos. Endereço X. Amanhã chega do Juninho da Silva Santos, do mesmo endereço. Aí depois de amanhã chega outra ficha do mesmo endereço. Opa! Aí não. Aí está acontecendo alguma coisa. Então, a vigilância epidemiológica, ela serve para identificar surto, para identificar epidemia e identificar ocorrências que precisam ser, que você precisa fazer alguma coisa. Tá? Então, isso daqui não é denúncia. Isso daqui tem caráter epidemiológico. Após as etapas de acolhimento e atendimento, a notificação deve-se proceder ao segmento na rede de proteção social. E é lógico, a gente ainda está muito longe de ter o ideal. Os casos suspeitos ou confirmados, a gente não notifica, eu tenho certeza, não. A gente notifica o caso suspeito, tá? Eu suspeito que aquela mulher está sofrendo violência, eu suspeito que aquela criança sofreu uma violência, tá? E isso inclui adolescentes, idosos, e quando além de ser obrigatória, quando envolve criança e idoso, você tem que notificar ao Conselho Tutelar. Aí sim, aí tem outro caráter. Além de preencher a ficha de notificação, você tem que notificar o Conselho Tutelar. Então, por exemplo, a Luana trabalha lá na UBS da Vila Maria. Ela está vendo toda semana aquele idoso espancado. O filho chega e espanca. O idoso vai para a unidade. Aquilo ali, ela, além de preencher a ficha de notificação, ela tem que fazer um comunicado, enquanto profissional, ao conselho, ou à promotoria. Ela tem que ter atitude frente quando é criança e idoso. Ela não pode ser omissa, né? Omisso. Observar se a situação é compatível com a definição de caso. Então, qual é a definição de caso? Aonde que eu encontro a definição do caso? Bem aí no início da ficha, está escrito assim: ficha de notificação,
violência interpessoal ou autoprovocada, definição de caso. Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica ou intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens de todas as idades. No caso de violência extrafamiliar, ou seja, não está no âmbito da família, somente serão objetos de notificação quando envolver criança, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígena ou população LGBT. Contra homens, violência contra homens não é de notificação. Tá? A não ser que esse homem seja idoso. A não ser que esse homem seja criança. Ou se esse homem tiver identificação como homoafetivo ou homossexual. Aí sim nós vamos notificar. Então, se meu filho sai lá na rua e briga ou espanca um colega, se ele for maior de idade, essa briga não vai ser notificada. Ok? Só reforçando o que a Dorinha falou, então, no ambiente, a gente precisa ter isso bem claro. No ambiente intradomiciliar, intrafamiliar, a gente notifica violência contra homem, criança, mulher, idoso, LGBT, todos. No ambiente extradomiciliar, são só esses grupos específicos, tá certo? Então, a violência ocorreu dentro de casa, todos os tipos de violência a gente notifica, tá? Definição de caso, nós já falamos. Importante, caso suspeito ou confirmado. Importante, já falamos também, os casos de violência extrafamiliar entre homens adultos não são de notificação compulsória. E aí, a ficha. A ficha ela é dividida em blocos de informação. Na lateral da ficha, você vai ter os grupos de informação. Então, tem dados gerais da unidade, aí vem dados gerais da pessoa que sofreu a violência, dados de residência dessa pessoa, dados da pessoa que foi atendida, que é o mesmo que sofreu a violência, dados da ocorrência, que é o local onde essa violência ocorreu, depois dados da violência, como é que foi, se foi física, se foi psicológica, se foi sexual, tá? Se foi violência sexual, ela tem campos específicos, que é o campo 56 e 57. Depois, tem outro bloco de informações que são dados do provável agressor, do autor da agressão. Se era homem, se era mulher, o vínculo dessa pessoa com a pessoa que foi agredido. E, no fim, tem os dados da evolução do caso. O que foi que aconteceu dali para frente? Essa pessoa foi encaminhada? Essa pessoa, o que essa pessoa, qual a evolução da situação? Se ela está em tratamento, se ela foi atendida no CRAS, se ela está viva, né? E, por fim, tem os dados de quem está preenchendo a ficha. Qualquer um pode preencher a ficha? Pode. Porém, é importante que essa ficha seja preenchida por pessoas igual vocês, que já tiveram uma orientação do instrumento que precisa ser preenchido. Por quê? O que acontece? A pessoa, quando ela não foi preparada para o preenchimento de determinado documento, ela corre o risco de, igual o doutor Paulo ontem falou, se você não sabe, deixa em branco. Não é assim que funciona. Você tem um instrumento e todos os dados dessa ficha são importantes. Por quê? Porque senão não tem como a gente mostrar para vocês que ocorreram 561 notificações,
que dessas notificações, 54% ou 52% era do sexo feminino, que a maioria dessas notificações, dessas violências foram ocasionadas dentro da residência da pessoa. Não é todo mundo que sabe o que é sexismo, não é todo mundo que sabe o que é xenofobia. É igual você pegar uma pessoa leiga e pedir para ela fazer uma notificação de meningite. Solimar, é fácil? Não é. Fernanda, é fácil? Não é. Por quê? Porque a pessoa tem que ter conhecimento específico sobre aquilo que ela está preenchendo. Então, a parte que é de informação de cabeçalho, a parte que é de informação do local da ocorrência do evento, é fácil. Mas na hora que chega em informações específicas, essa pessoa aqui, ó, sofreu uma violência sexual, né? Tá. Qual o procedimento foi realizado? Profilaxia de DST? Todo mundo sabe o que é uma profilaxia de DST? Não, o profissional da saúde, ele sabe. Todo mundo sabe o que é profilaxia para hepatite B? Não, mas essencialmente o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem sabe. Então, essas informações que são solicitadas na ficha é que são importantes e que dá subsídio para quem trabalha com epidemiologia levantar os dados e fazer aquela informação se transformar em ação. Não adianta eu saber, está acontecendo muito acidente em Barra do Garças, mas, e daí para frente? Tem muita violência contra a mulher. Mas e daí para frente? O que é feito? O que eu faço com essa informação? Essa informação, necessariamente, ela, para ter validade, ela tem que se transformar numa ação. Isso talvez seja a parte mais legal da vigilância epidemiológica. É você traduzir aqueles dados em ações, e principalmente ações positivas. Acho que não tem necessidade de passar campo a campo, né? Porque... Então, desde ontem, né, que eu queria passar essa mensagem, não passei. Meu muito obrigada pela paciência, pela audiência, né? Porque ficar até às 17 horas, véspera de feriado, não são para todos, é para os fortes. Escutando epidemiologia ainda por cima, né? A gente queria até ter colocado a fala do promotor, porque aí ninguém levantava e ia embora por último. É verdade, né? E adorei, obrigada. Eu achei essa frase, eu fiquei procurando uma frase que eu queria que traduzisse, às vezes, o sentimento que a gente que trabalha na área da saúde tem. E aí eu encontrei essa, da Madre Teresa de Calcutá. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, o que a gente faz no dia a dia, quantas vezes a gente fala, puta que pariu, não está resolvendo de nada, né? Mas se a gente parar de fazer, quem vai fazer? É a mesma história do beija-flor apagando o fogo. Muito obrigada, me coloco à disposição de vocês para algum questionamento. Dúvidas? Questões? Não? Lembrando, na pastinha de vocês tem uma ficha de avaliação da capacitação. Eu preciso que vocês a preencham para nos entregar. Não precisa se identificar, não precisa colocar seu nome, mas precisa, por gentileza, preencher para nos entregar, para a gente saber o que vocês conseguiram absorver. Queria dizer que, em nome da rede, agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade de terem ficado conosco até agora. Espero que, de alguma forma, esses profissionais que passaram por aqui, que falaram um pouquinho com vocês, de alguma forma tenha nos tocado e nos sensibilizado para estarmos abertos e aptos para captar os possíveis casos de violência que cheguem na nossa unidade.
quer seja PSF, policlínica, hospital, UPA, CAPS, não importa. Onde essa vítima chegar, né? E assim, a rede de frente, ela fala especificamente da violência contra a mulher. Mas como a auxiliadora deixou bem claro desde o início da apresentação dela, essa ficha que a gente trabalha com o SINAM, ela é muito mais ampla que isso, né? Ela fala da notificação de violência contra criança, idoso, população LGBT, quer dizer, é muito mais abrangente. E é função nossa, é obrigação nossa, enquanto profissional de saúde, preencher e fazer essa notificação, tá? Gostaríamos de agradecer, então, a colaboração, a participação de vocês e nos colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigada, bom feriado a todos. Só um minutinho. Boa tarde a todos. Eu cheguei atrasado, o meu amigo Joel me convidou, né, no WhatsApp, né? Eu estava na reunião com o secretário de Indústria e Comércio, o Fabiano Dallagnol, com o pessoal da FUNAI também, o Carlos, falando do projeto da agricultura familiar, né? Então, eu estou aqui, né, na convite do meu amigo Joel, né? O meu nome é Marquinhos, né? Eu sou cacique, né, da aldeia 33 e faço parte de uma organização indígena, Chavante, né, Tepepá, né? Eu gostaria de complementar essa capacitação que foi uma benção para nós, né? Agradecer a vocês, né, que eu vi, né, falando da questão indígena, que é muito importante para nós, né? Eu falo que isso vai ser um avanço, né, uma segurança para nós, né, principalmente para as mulheres indígenas, como para ter acesso na participação no movimento indígena, porque nossas mulheres indígenas, elas ainda têm assim defeito de participar, né? Ou seja, eles vê nós, os homens, né? Vê nós, mas assim, também a gente quer, né? Só que tá difícil, né? Mas com essa capacitação, levar na aldeia, as mulheres vão querer mais, vão querer participar, né? Então eu conto com esse projeto aí, eu conto com o meu amigo parceiro aí, a coisa pode me convidar aí, eu estou à disposição. Então, muito obrigado aí. Muito obrigado.